Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Aula de número 27 para crianças de segundo e terceiro ano. Eu sou a professora Grace e o recado de hoje? Os mesmos de sempre que vocês já devem saber. Lavagem das mãos, economizando água. Quando não é possível lavar as mãos numa torneira, eu faço o quê? Uso álcool em gel. Mas eu me protejo sempre, principalmente ficando em casa, evitando sair de casa. Mas se é necessário sair, qual é o acessório? A máscara. Não podemos sair mais de casa sem o uso da máscara, ok? Recados dados? Quais são os materiais que utilizaremos hoje? Observem aí na tela. Caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor. Vamos anotar a nossa aula? Caderno na mão, lápis, coloquem a data de hoje, aula número 27, tracinho LP. Anotem que eu já volto. Data registrada? Aula também? Vamos relembrar o que fizemos na última aula? Trabalhamos com a letra R. A letra R dentro das sílabas. Lembram que nós utilizamos palavras com R inicial, que tiramos lá do texto a palavra raio. Também relembramos da aula da professora Ali com a palavra ração. Sempre que a letra R está no início de uma palavra, o R é forte. Lembram disso? Em seguida, refletimos sobre o R quando ele está no meio de duas vogais. Na palavra muro, na palavra caracol e na palavra primavera e na palavra formigueiro, que nós retiramos de dentro do texto da Cecília Meirelles. E também colocamos ali mais um nome de uma pessoa, a Ariane, que quando o R está no meio de duas vogais, ele fica bem fraco, ele perde a potência. E também retiramos do texto algumas palavras escritas com dois R's, que é o caso da cigarra, e também relembramos da nossa sequência anterior que tínhamos o cachorro, que também se escreve com dois R's, que mesmo estando entre vogais, mas para dar a potência eu preciso colocar o segundo R, certo? Para dar potência na sílaba do R, cachorro,
cigarra, eu preciso colocar mais um R para ajudar. Lembram disso? Ok. Eu pedi também para vocês uma pesquisa. Lembram? Eu pedi para que vocês pesquisassem palavras que tivessem R no início, R no meio ou 2 R's. Eu também fiz essa tarefa, eu também fiz essa pesquisa. Vamos ver quais foram as palavras que eu selecionei? Observem lá no meu caderno. A primeira palavra que eu coloquei lá foi carro. Carro, mesmo estando entre 2 vogais, eu utilizo 2 R's, porque eu preciso dessa potência para falar carro. Porque se não tiver 2 R's, vai virar caro, aquele preço, aquilo que é caro, vai dar sentido diferente à palavra. Então, carro, eu escrevo com 2 R's. A próxima palavra que eu selecionei é roncar. Percebam que o R, quando vem no início da palavra, ele é forte, mas nunca uma palavra na língua portuguesa eu começo escrevendo com 2 R's, é um R só. Lembram? Próxima palavra que eu coloquei ali é peruca. Vejam como o R fica fraco entre 2 vogais, certo? Próxima palavra, carregada. Preciso da potência do R, então eu coloco mais um para formar a palavra carregada. Próxima palavra, diário. Vejam, entre 2 vogais, o R fica fraco, ele fica brando. Mais uma, carinho, certo? E mais uma palavra, corrida, tá? Percebam, se não tivesse 2 R's na palavra corrida, seria corrida, certo? Então eu coloco mais um R para fortalecer essa sílaba aí, ok? E o que mais que fizemos na aula passada? Nós fizemos um passeio virtual. Observem lá o slide, nós fomos até o Jardim Botânico, lembram? E no final da aula, eu deixei uma pergunta para vocês. De onde será que vêm as flores que enfeitam o Jardim Botânico? De onde será? Será que as flores crescem lá mesmo? E da onde que vêm as flores que crescem nas praças e nas ruas da nossa cidade? De onde será que vem? E é hoje que eu vou mostrar para vocês. Observem aí o slide. O texto que nós vamos ler agora está disponível no site cidadedaciencia.wordpress.com. Eu fiz essa pesquisa para vocês no dia 19 de maio desse ano. Se vocês quiserem visitar esse site mais tarde, eu recomendo muito. Ele é interessante, traz informações e fotos preciosas sobre diversos parques da nossa cidade. Então agora eu apresento a vocês o Horto Municipal de Curitiba e ele é especializado em flores. Curitiba também tem um segundo horto que se chama o Horto da Barreirinha, só que lá eles são especializados em árvores. Olha aí a entrada, a placa de entrada, temos também as estufas, né? Onde são cultivadas as flores. Em seguida, olha eu lá no horto, num trator. Esse trator aí do Horto Municipal está decorando a frente. Vamos ler o texto agora, então? Olha lá. O Horto Municipal do Guabirutuba é o local responsável pela produção de mudas de flores que são espalhadas pelos parques e canteiros de Curitiba. Vamos deslizar a nossa tela para conhecer melhor esse espaço? Olha lá. A visita começa pela semeadeira, onde os visitantes podem ver o funcionamento da máquina aplicando sementes no substrato. Espera aí. Mas o que é substrato? Olha lá a palavra. O que é substrato? Vocês sabem? Vou colocar o significado aí para vocês. Substrato é uma mistura de adubo, areia e casca de árvore e outros materiais. Utilizando esse substrato, as plantas crescem com mais força, elas ficam muito mais bonitas, certo? Ele substitui a terra, tá bom? Vamos continuar a leitura? Em seguida, são encaminhados para a câmara de germinação,
onde há condições necessárias para que as sementes germinem, como temperatura e o período em que as mudas devem ficar ali. Novamente, uma palavra estranha neste parágrafo. O que é germinação? Hein, crianças? O que será que é isso? Vamos ver o significado? É o processo em que as sementes crescem e se desenvolvem. Elas ficam dentro dessa câmara de germinação até que consigam crescer, se desenvolver, porque lá elas têm as condições necessárias, né? Como a temperatura, né? E outros detalhes, ok? Continuando a leitura. Depois, a visita segue para a estufa sementeira, onde há produção de mudas muito pequenas. Observem a imagem, elas estão bem pequenininhas. Finalmente, os visitantes são encaminhados até a estufa de crescimento, local onde as plantas ficam cerca de 30 dias, até um pouco antes de florescerem. O horto também é responsável pela manutenção das floreiras espalhadas pela cidade de Curitiba, confecção e também irrigação. As estruturas de metal são fabricadas com material reaproveitado. Observem, crianças, essa imagem aí, ó. As mudas estão bem pequenas ainda. Mas não tem poucas mudas assim, não. A estufa é grande. Olha quantas mudas tem lá dentro. Olhem agora essa foto. Aqui elas já estão mais crescidinhas. Já estão maiores. E algumas já estão até floridas. Leiam o que diz a plaquinha ali, ó. Reservado para as praças. São flores que já estão florescendo e vão ser encaminhadas para as praças de Curitiba. Por fim, olha como o horto fica lindo. Ficam muito floridas. Olha só que lindas essas flores. São essas flores que são encaminhadas para o Jardim Botânico, para as ruas de Curitiba e para as outras praças. Quando elas chegam nesse estágio, o caminhão as leva para onde? Para onde? Para onde? Pro Jardim Botânico. E o que mais temos no nosso horto? Nós temos suculentas, folhagens, olha só, samambaias, e também temos essa folhagem que se chama Comigo Ninguém Pode. E temos outras folhagens. Observem agora as floreiras. Floreiras são essas estruturas de metais que são produzidas lá no horto mesmo. Lembram, com material reaproveitado? Essas estruturas redondas. E ali do lado, o que vocês veem do lado da floreira? Uma árvore? Não é uma árvore, não. É uma estrutura redonda, na verdade é uma floreira. Embaixo tem uma estrutura grande, e em cima tem uma outra menor, uma outra menor, uma outra menor. E as flores, elas são fixas dentro dessas floreiras aí. Os vasinhos de flores são encaixados nessa estrutura de metal que dá a impressão de ser uma árvore muito florida. Mas na verdade é uma floreira, como essa redonda que vocês estão vendo aí. E as jardineiras? Lembram da nossa última aula que eu falei? O que são jardineiras mesmo? Vocês lembram o que é uma jardineira? É um recipiente em forma de caixa alongada para colocar as plantas. Olhem quantas jardineiras nós temos lá no nosso horto de Curitiba. Também é ele que abastece as flores de toda a nossa cidade. Precisa ter muitas floreiras mesmo, né? Agora, o que significa a palavra horto? O que será? Falamos tanto dela hoje? O que significa? Vamos olhar o significado? Horto é uma área de terreno não muito extensa onde se cultivam plantas. E um detalhe na palavra horto. Vocês perceberam que a primeira sílaba começa com H? Eu acho importante nós conversarmos um pouquinho mais sobre essa letra.
Ela está presente na nossa língua portuguesa e ela tem muitos mistérios. Vamos descobrir? Vamos conversar um pouquinho sobre a letra H? Olha lá. Então, a letra H apareceu e vamos ver em que palavras, em que momentos a letra H pode aparecer. Em primeiro lugar, ela aparece no início de palavras, como na palavra horto. Mas só que o H, no início das palavras, ele não tem som. Então vamos pensar nessas palavras que eu coloquei aí para vocês. Observem bem. Temos lá a palavra hoje. Na próxima sílaba nós tínhamos horta. Na outra, a palavra era. No nome de pessoas também o H aparece, como Hugo, como a Ellen, como a Heloísa. Certo? Em outro caso, olha lá onde que a letra H aparece. Também ela aparece no final de alguns nomes próprios, nomes de pessoas. Vamos ver quais são esses nomes? Por exemplo, a Sara, a Dinorá e a Beth. Da mesma forma que quando o H aparece no início, o H ali também não tem som. Por exemplo, Sara, Dinorá, Beth. E no final, temos aqui mais uma possibilidade. Temos a consoante H junto com a consoante C, ou com a consoante N, ou com a consoante L. Vamos ver o que acontece quando o H está junto com essas consoantes? Por exemplo, na palavra chapéu, a letra H está aparecendo junto com a letra C. Chapéu. Vamos ver na palavra ao lado? Ninho. Agora, a consoante H está acompanhando a consoante N. Como que vai ficar? As duas consoantes juntas, elas vão produzir um outro som. No caso da palavra coelho, a letra H está acompanhando a letra L. No caso da chuva, ele está acompanhando novamente a letra C. No caminho, está acompanhando a letra N e na orelha está acompanhando a letra L. Então percebam, sempre que a letra H aparecer junto com a letra C, com a letra N e com a letra L, juntos as duas consoantes vão formar um novo som, ok? Entendido? Então agora eu preciso que vocês peguem o caderno e eu vou colocar aí na tela de vocês um caça-palavras. E vocês vão precisar descobrir para mim 4 palavras que têm a letra H no meio ou no começo. São 4 palavras. Será que você consegue encontrar? Peguem o caderno e conforme vocês vão encontrando, vão registrando nas linhas do caderno, ok? Vou dar um tempinho para que vocês façam isso e eu já volto.
Crianças, tempo encerrado. Quantas palavras vocês conseguiram encontrar? Aí no slide dizia 4 palavras com H. Será que você conseguiu encontrar? Será que conseguiu encontrar as 4? Eu vou colocar uma por uma na tela. Não tem problema se a ordem que você encontrou está diferente da minha ordem, ok? O que importa é que você registre daí as 4 palavras no caderno, certo? Qual é a primeira palavra que vai aparecer? Qual será? Qual será? Qual será? Conhecimentos, que está lá na primeira linha do nosso caça-palavras. Conhecimentos. Aí a letra H, ela está com quem? Com qual outra consoante? Está com a letra N. E juntas, as duas formam um outro som. Vamos ler na palavra qual é o som que elas produzem? Conhecimentos. Muito bem. Vamos encontrar a próxima palavra? Qual será a próxima? Qual será? Qual será? Qual será? Acolhidos. Na palavra acolhidos, também temos a consoante H. Só que agora ela está acompanhando a consoante L. E qual é o som que as duas juntas produzem? Acolhidos. Muito bem. Será que vocês registraram essa palavra? E a próxima? Vamos para a terceira palavra? O que será que vocês encontraram aí? Será que vocês encontraram a palavra horto? Olha ela contornada lá na TV de vocês. A palavra horto também tem a consoante H. E onde que está o H nesta palavra? Está no início. E vocês sabem por que algumas palavras elas têm o H no início? Mesmo assumindo, né, o som da vogal? Por conta da origem da língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, ela tem influências do latim, ela tem influências do grego, né? Então é por isso, por conta dessa origem, que algumas palavras se escrevem com H no início das palavras, certo? E mais uma palavra aí nós temos no nosso caça-palavra para que vocês tenham encontrado. Será que vocês encontraram? Qual é a última palavra? Quem encontrou? Fala aí para mim. A última palavra é... Vou contornar. Atenção! Chegada. Também temos a letra H. A consoante H está junto com a consoante C. E juntas elas formaram um novo som. Qual é o som da palavra chegada? É o che. Certo? Che, de chegada. Muito bem. Então, quais foram as 4 palavras que vocês registraram aí no caderno? Vamos observar o caderno lá? Observem comigo. Conhecimentos. Olha a sílaba nhe lá. Acolhidos, com a sílaba li. Chegada, com a sílaba che. E horto, com a sílaba or. Eu quero que vocês peguem agora um lápis de cor e contornem todas as sílabas em que o H está aparecendo. Façam isso que eu já volto, é muito rápido.
Então, crianças, conseguiram colorir as sílabas que aparece a letra H? Muito bem. Então, agora deixem o caderninho aí do lado, porque nós vamos fazer uma atividade com essas 4 palavras que vocês acabaram de escrever. Olhem aqui para mim um pouquinho, certo? Nós vamos colocar essas 4 palavras num contexto, certo? Num contexto possível lá referente ao Horto Municipal de Curitiba, certo? Então vamos ler o que diz o texto. Saiba que é possível agendar uma visita ao municipal. Os estudantes são por profissionais que transmitem sobre o processo de cultivo de mudas até o repasse aos parques e praças de Curitiba. Então agora eu vou pegar as palavras que estão impressas aqui na minha mesa e nós vamos colar no texto. Nós vamos colocar essas palavras num contexto real de escrita, ok? Então vamos ler novamente e ir acrescentando as palavras. Me digam aí da casa de vocês qual é a palavra correta que precisa entrar nesse texto, certo? Então eu tenho aqui, ó, a palavra acolhidos, eu tenho a palavra chegada, eu tenho a palavra conhecimentos e tenho também a palavra horto, que são exatamente as 4 palavras que vocês escreveram aí no caderno de vocês. Então vamos lá. Saiba que é possível agendar uma visita ao... Qual é a palavra? Qual das 4? Horto Municipal? Saiba que é possível agendar uma visita ao Horto Municipal. Os estudantes são... Na o quê? O que vocês acham de a gente colocar? Chegada. Na chegada, os estudantes são por profissionais? Eles são o quê? Na chegada, as crianças, os visitantes são acolhidos. Então vamos colocar essa palavra no texto? Então vamos lá. Na chegada, os estudantes são acolhidos por profissionais que transmitem O que os profissionais transmitem? Os seus conhecimentos. Então vamos colocar ali também a palavra conhecimentos. Sobre o processo de cultivo de mudas até o repasse aos parques e praças de Curitiba. Vamos ler novamente agora o texto completo? Vamos ver se ficou certinho? Saiba que é possível agendar uma visita ao Horto Municipal. Na chegada, os estudantes são acolhidos por profissionais que transmitem seus conhecimentos sobre o processo de cultivo de mudas até o repasse aos parques e praças de Curitiba. Muito bem? Então, quando tudo isso acabar, quando a gente voltar para a escola, quando a gente estiver na parceria da professora, dos nossos colegas, o que vocês podem sugerir para a professora? Uma visita ao Horto Municipal. Vocês podem ligar lá, agendar e fazer essa visita que é maravilhosa. Os profissionais vão acompanhando vocês e explicando passo a passo, desde a chegada lá na semeadeira até as flores coloridas e lindas que estão dentro das estufas esperando para ir para as praças e para os parques de Curitiba, ok? Então, crianças, agora eu preciso que vocês peguem o caderno e registrem a pesquisa de hoje. É uma pesquisa muito parecida com a da aula passada, só que agora é com a letra H. Observem o slide. Outras palavras com H. Da mesma maneira que você colocou um R embaixo do outro bem no centro do caderno, agora eu quero que você coloque a letra H, porque nós vamos pesquisar em livros e revistas as palavras que tenham H no início, que tenham H no meio, ou seja, acompanhando as consoantes C, N ou L, ou palavras, nomes de pessoas que tenham H no final, certo? O que vocês podem fazer também? Olha lá o que eu fiz. Olha o meu slide lá. Hora,
Débora, estão vendo? E se vocês quiserem fazer mais, olha lá quantas que vocês podem colocar, tá bom? Vocês podem preencher. Eu sei que vocês gostam de pesquisar. A ideia é da pesquisa, porque se você pergunta para um adulto, fica muito fácil. O adulto pensa na palavra e você só registra. Eu quero que você pesquise, porque quando você está pesquisando em outros livros, em revistas, você está fazendo leitura de diferentes palavras em diferentes formatos de letra, ok? Então, peguem os livros e pesquisem muito. Registrem aí algumas letras H, para que vocês façam essa tarefa mais tarde, ok? Tarefa registrada? Façam isso depois com calma, ok? Agora eu quero que vocês observem aí, ó. Olha o slide. Para a próxima aula, nós vamos precisar de uma tesoura, de um pouquinho de cola e também de uma tirinha de papel. Daquela tirinha de papel que vocês já utilizaram com a professora Ana Lúcia, uma tirinha de papel parecida com aquela que vocês utilizaram com a professora Ali também. Nós vamos fazer umas dobras nessa tirinha, mas só na próxima aula. Então, tenham já em mãos, tá bom? Para que na hora vocês não precisem correr atrás de uma tira de papel, certo? Não esqueçam. E agora, o nosso alfabeto. Vocês lembram que na aula passada não deu tempo de a gente colocar os nossos referenciais no alfabeto, lembram? Então, nós vamos fazer isso hoje. Os referenciais da aula passada são raspadinha. Lembram da raspadinha que nós fizemos para descobrir para onde seria o nosso passeio? Jardim Botânico de Curitiba? Lembram?
E também nós tínhamos a palavra muro, certo? Que foram duas palavras significativas da aula passada. E da aula de hoje? O que será que eu separei para vocês? Separei uma plantinha que eu adoro, que são as suculentas, que nós vamos acrescentar lá na letra S. E também uma palavra floreira, que nós vamos acrescentar na letra F. Então, são 4 referenciais hoje. Presta atenção que nós vamos colocar lá no nosso alfabeto agora. Então, crianças, a primeira palavra que nós vamos colocar no nosso alfabeto é floreira. A floreira vai entrar em qual letra do nosso alfabeto? Vai ser referencial de qual letra? Da letra F. Só que na letra F, nós já temos aqui a palavra formigueiro, certo? Então, nós vamos substituir. Vamos tirar a letra F do formigueiro e vamos acrescentar agora a letra F de floreira. Uma pergunta: formigueiro deixou de ser um referencial para a letra F? De jeito nenhum. Ele está aí na nossa memória, certo? Aqui agora eu vou colocar a letra F porque não vai caber as duas juntas. Mas o formigueiro continua sendo um referencial. Não esqueçam disso, certo? Vamos colocar a floreira então? Vamos acrescentar então a palavra floreira ao nosso alfabeto. Novo referencial da letra F. Percebam aqui a palavra floreira escrita com F maiúsculo, né? Todas as letras estão maiúsculas. Aqui floreira escrita com letras minúsculas como essa. E aqui escrito em letra cursiva, minúscula. Detalhe, o que eu sempre falo para vocês, é para escrever com esses tipos diferentes de letra? Ainda não. Crianças de 2º e de 3º ano podem começar a fazer a leitura dessas palavras, certo? Próximo referencial que eu trouxe para vocês hoje é o referencial da palavra muro. Muro começa com que letra? Começa com a letra M. E na letra M nós ainda não temos referencial. Vamos acrescentar então? Colocando a palavra muro no referencial da letra M. Temos aqui a palavra muro, escrita em letra maiúscula como essa daqui. Temos a palavra muro escrita com letras minúsculas como essa daqui. E temos a letra cursiva, muro, como esse referencial aqui. Certo? Leitura, crianças. Só leitura neste momento. Agora eu trouxe para vocês, como novo referencial da letra R, a raspadinha, aquela brincadeira que nós fizemos na aula passada. Só que lá na letra R, nós temos outros 2 referenciais. Referenciais antigos, né? Lembram da roleta? E do relógio lá da professora Ana? Então, vamos retirar a roleta e vamos retirar o relógio? Não que eles deixaram de ser um referencial da letra R. Nós vamos apenas substituir para refrescar nossa memória, certo? Então, eu vou retirar a roleta e vou retirar o relógio. Opa, soltou aqui. E vamos colocar agora a palavra raspadinha. Então, colocando agora a palavra raspadinha como um novo referencial da letra R. Temos aqui raspadinha com letra maiúscula, raspadinha com letra minúscula e temos a raspadinha com letra cursiva. Por fim, nós temos aqui as suculentas, que são essas plantinhas muito queridas e muito lindas. Temos aqui a palavra suculentas, né, em letra maiúscula, em letra minúscula e em letra cursiva. E lá no nosso alfabeto, nós não temos referencial nenhum para a letra S ainda. Nós só vamos acrescentar a palavra suculentas lá. Colocando as suculentas no nosso alfabeto,
Colocamos na letra S porque suculentas começa com S. Temos aqui suculentas com letra maiúscula, suculentas com letra minúscula e suculentas com letra cursiva. Então, crianças, caprichem na pesquisa de vocês, procurem várias palavras que tenham esse H bem bonito, escrevam no caderno, continuem se cuidando, porque na próxima aula nós vamos estar aqui novamente, ok? Eu espero vocês, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um beijo para vocês!